Hoje com o pastor Joseph Prince. Os homens dizem que são sábios e são tolos. Amém? Por que não ficar com um relato bíblico? Quando você tenta tirar Deus do cenário, nada faz sentido. Só resta o que é natural. E o grande esforço do pequeno cérebro só vai até um lugar. Chega de obras de homem. Chega de sabedoria de homem. Vamos ficar com Deus. Amém? É tão bom quando lemos a Bíblia. Vemos pessoas errarem. Aquele profeta errou. Aquele rei errou. Então depois, olhamos para Jesus. O profeta rei sacerdote, que nunca errou. Que alegria para o coração. Amém? O homem erra. Deus deu para ele o jardim do Éden. E tudo que o homem tocou, caiu. Deus deu um mundo novo para Noé, caiu. Noé ficou bêbado. Deus dá e tudo aquilo que Deus dá, o homem destrói. Mas nas mãos de Jesus, tudo é restaurado. Amém. Finalmente um homem veio. Aleluia. Eu amo falar sobre ele. Glória a Deus. Ok. Olha, o povo corria de lá para cá e vamos ler o resto. E disse então Saul para o povo que estava com ele: isso é um absurdo. Ora, contai e vede quem é que saiu dentre nós. E contaram, e eis que nem Jonatas nem o seu pajem de armas estavam ali. O inimigo está correndo, por que você não vai atrás? Ele disse: espera, quem não está aqui? É o que acontece, sabe? Esse Saul era... Não somente isso, sabe o que ele fez? Sabe o que ele fez? Ele disse isso: olha, enquanto perseguimos o inimigo, os filisteus estavam correndo. Ele não iniciou aquela vitória. Ele não iniciou nada daquilo. Deus começou. Ok, através de Jonatas, certo? Não foi ele, mas de repente ele diz: olha, gente, escuta, vamos persegui-los. Eu não tenho tempo de ler tudo, então estou te contando. Vamos persegui-los, ok? Ninguém pode comer nada até chegar à noite. Ninguém coma nada até a noite, até terminarmos essa batalha. Você não sabia que um soldado precisa comer? Como lutar com o estômago vazio? É como alguém diz: não venha para Jesus com pecado. Tem que se arrepender antes de vir a Cristo. O que quer dizer isso? É como dizer, sabe? Você não pode brincar com água até aprender a nadar. E se eu vejo que você está tremendo, sabe? Alguns já foram a alguns países que faz muito frio. É bom ter uma fogueira ali, não é? Para se aquecer. Vamos dizer, eu abro a porta e vejo que você está tremendo lá fora. Eu vejo você tremendo e eu digo: entra, você precisa se aquecer. Venha ao fogo, certo? Mas alguns dizem: se arrependam e depois você vem para Deus. É como dizer: você tem que se aquecer antes de vir ao fogo. Alguns entenderam agora. É como falar isso. Você vai ao fogo, o fogo produz o aquecimento. Se você vai até Jesus, experimenta a sua bondade. E a bondade de Deus vai te levar ao arrependimento. Amém? Eu creio no arrependimento. O pastor acredita no arrependimento? Sim, acredito no verdadeiro arrependimento. Produzido pela revelação de quem Deus é. Não você tentando fabricar o seu próprio arrependimento. E alguém diz: se você se arrepender mesmo, Deus vai perdoar. Que história é essa de arrepender mesmo? Como é que você chega neste mesmo? Se o arrependimento é profundo, quão profundo é profundo? E quem decide o que é profundo? Você decide? É incrível, é por isso que alguns não querem vir a Jesus. A mulher no poço, Jesus não falou a palavra arrependa-se. Ele não usou a palavra arrepender. Ele falou dos maridos, ele falou da sua história. O homem que tens agora não é teu marido. Eu vejo que tu és profeta. Não falou arrependa-te? Sabe? Ele não falou nada disso. Ok, desculpa. Eu estou ficando muito engraçado. Tem gente me ouvindo no mundo inteiro. Ele foi gentil. É incrível porque o capítulo anterior, isso foi em João 4, Jesus e a mulher samaritana. Em João 3, um homem religioso foi ter com Jesus à noite. Jesus foi até a mulher durante o dia, em plena luz do dia, ao meio-dia. Nicodemos, o fariseu, foi a Jesus à noite. Nicodemos, com todas as suas conquistas intelectuais e religiosas, para ser um fariseu tem que ser muito inteligente, nos estudos daquela época. Jesus falou para ele: você tem que nascer de novo. Mas não falou para a mulher que teve 5 maridos e estava em adultério: você tem que nascer de novo. A Nicodemos, ele não disse: eu sou o Messias. Para a mulher ele falou isso. Igreja, temos que acordar e descobrir, ao aproximarmos das pessoas, tem que ter algo diferente. Pessoas orgulhosas, temos que falar: você tem que nascer de novo. Tudo em você está errado.
Agora, pessoas que estão feridas, se escondem de Deus. Precisamos saber como nos aproximar delas também. E ela sentiu o calor do fogo, sem saber que estava se arrependendo. Eu amo Jesus. E você? Amém? E ela se tornou uma evangelista. Ela foi até o seu vilarejo e disse: venha ver o homem que falou tudo sobre a minha vida. Aleluia! Não seguiu os 7 passos para se tornar evangelista. Ela simplesmente se tornou uma. Através de um momento com Jesus. Aleluia! Quando você caminhar diariamente, ou caminhar semanalmente, ou mensalmente, se você caminha para exercitar, converse com o Senhor e abra o seu coração para Jesus. Eu li na Bíblia que João Batista foi morto e os discípulos falaram para Jesus. Dia triste, dia de luta, fale para Jesus. Quando caminhar, diga a Ele. Fale sobre a tristeza do seu coração, diga a Ele. Sobre o que pesa no seu coração, a sua preocupação, o seu medo, a sua família, diga para Ele. Não existe oração perfeita, não tem oração inteligente, não precisa usar palavras difíceis, só fale com o Senhor, fale com o Senhor. E fale com Ele quando você estiver alegre com alguma coisa. Um outro verso diz que: e voltaram alegres dizendo a Jesus tudo aquilo que eles viram, os cegos veem, os surdos ouvem. Eles foram falar para Jesus. Fale para Ele daquilo que você gosta na Bíblia, diga para Ele. Quando eu te vejo nas Escrituras, Senhor, eu amo isso, é muito bom. Isso me alegra tanto, Senhor. Eu amo estar contigo, Senhor, amo andar contigo, ter o Senhor ao meu lado. Amo te ouvir. Fale para Ele, igreja. Converse com Jesus. Acontece um impartir que não dá para explicar. Você não tem nem que pedir, me dá a paz, me dá a paz. Nem tem que pedir, só falar com Ele e a paz vem. Amém? Foi o que fez aquela mulher falando com Jesus. Há uma profecia em Gênesis 49, quando Jacó estava prestes a morrer, ele reuniu os seus 12 filhos e profetizou sobre eles. E de José ele falou isso. José é um ramo frutífero, assentado no poço, cujos ramos sobem às paredes. Amém? É um ramo frutífero. É muito interessante porque quando Jesus conversa com aquela mulher em João 4, ele se assentou no poço que Jacó deu ao seu filho. E é interessante porque isso fica perto da terra que ele deu para José, o mesmo José da história do Egito. E é a única vez que José é mencionado nos evangelhos. Quando Jesus se assentou no poço, e a profecia era sobre Jesus. Ele é um ramo frutífero. Mesmo cansado, ele salvava. Mesmo cansado, ele libertava. Mesmo cansado, ele abençoava. Ele era frutífero. José era ramo frutífero sobre o poço, cujos ramos sobem às paredes que dividiam os judeus dos samaritanos. Os galhos subiram as paredes. Jesus abençoa muito além da discriminação humana. Amém? Ok, vamos terminar então. Vou te contar uma história. Um final muito triste. Certo? Isso veio de Saul. Não sei por que ele fez isso. Ninguém come! Até todo inimigo ser derrotado. E olha bem, quando Davi disse assim, que todo o mundo saiba que há um Deus em Israel. Jonatas disse que essa vitória era uma vitória para Israel. Mas Saul disse, meus inimigos, não inimigos de Israel. Olha bem o que ele disse aqui. Vamos ver todo o verso onde ele falou isso. E estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia, porquanto Saul conjurou o povo, dizendo, maldito homem que comer pão à tarde, antes que me vingue de meus inimigos, ele disse. Por isso o povo se absteve de provar pão. E todo o povo chegou a um bosque que havia mel na superfície. Olha para mim, igreja, nós já vamos terminar. Só essa história e já vamos terminar. Escute. Alguns dizem que o avivamento para por causa do pecado. Bom, se avivamento para por causa do pecado, nunca teria começado. Porque ele acontece onde há pecado. Por isso precisamos dele. O avivamento para por causa de homens como este, colocando regras e regulamentos. A vida de Saul era legalista. Se isso fosse inteligente da parte dele de falar, ninguém coma até os nossos inimigos serem derrotados. Por que ele não fez isso antes? Para derrotá-los. E olha bem, quando Davi foi lutar contra aquele gigante, os levaram até o rei Saul. O rei Saul era o homem mais alto de todo o exército de Israel. E Golias era um gigante, então quem mais se aproximava dele era o rei Saul. Ele tinha que lutar contra ele, não é? Mas ele não foi. Ele não tinha fé.
Mas Davi tinha fé. E Deus teve que trazer alguém que não estava no exército porque o espírito de descrença estava tão alastrado que Deus levou um garoto que saiu recentemente do campo e estava cantando: "O Senhor é o meu pastor, amém, nada me faltará". Um jovem que cria em Deus. Onde estão os jovens hoje? Um jovem que cria em Deus. Deus teve que levá-lo até o acampamento de Israel. E se Saul fosse inteligente, ele não diria: "Olha, usa a minha armadura, toma aqui. Se sua armadura é tão boa, por que você não usou? Por que não a usou para lutar contra ele?" Ele queria ter um tipo de glória, não é? Se Davi ganhar a luta, é porque usou minha armadura. E Davi tentou e sumiu naquela armadura. Ele saiu e disse: "Não dá." Certo? Ele teve que ser fiel àquela unção de pastor, e ele foi como um pastor jovem, com uma funda e pedras. Ele pegou pedras e só com uma derrubou Golias. Ele tinha 4, sabe por que 4? A Bíblia diz que ele pegou 5 e colocou no seu bolso. E guardou 4. E sabe por que isso? Porque Golias tinha 4 irmãos. Davi naquele dia planejou matar todos eles. Todos os 5. Mas depois disso eles fugiram. Depois foram mortos pelos valentes de Davi. Os valentes falaram: "Davi, agora chegou a nossa vez." Amém? Essa era a sua fé. Amém? E Saul colocou uma maldição em qualquer homem, e Jonatas não estava lá, ele não ouviu essas palavras. E ele foi àquele bosque que tinha mel caindo das árvores e ficaram na superfície. E Jonatas pegou um pouco e comeu. A história termina assim: em vez de matar os inimigos, eles perderam o momento, e o inimigo foi derrotado, mas não foram derrotados completamente. Depois voltaram no capítulo 17, e desta vez Deus usou a Davi, mas ele podia ter acabado com eles. Mas ele se perdeu nesta ideia de seguir a lei. Mais tarde, ele disse que o inimigo fugiu porque vocês não cumpriram minha lei. A carne pode se tornar muito legalista. E quando ele descobriu que Jonatas comeu, sabe o que ele disse? Olha bem. Disse então Saul a Jonatas: "Declara-me o que tens feito." Jonatas disse: "Tão somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão, e eis que devo morrer?" Então disse Saul: "Assim me faça Deus, e outro tanto, com certeza morrerás, Jonatas." Porém o povo disse: "A Saul morrerá Jonatas, que efetuou tão grande salvação em Israel? Nunca tal suceda, vive o Senhor, que não lhe há de cair no chão um só cabelo da sua cabeça, pois com Deus fez isso hoje." Uma coisa é fazer para Deus, outra coisa é fazer com Deus. Você pode fazer para Deus com as suas ideias. Se Deus aprova ou não é outra coisa. Mas quando você faz com Deus, Deus fala: "Vai ali", e você vai. "Pare aqui", e você para. Você faz com Deus, ele fez com Deus. Eu amo essa expressão. Assim o povo livrou a Jonatas para que não morresse. E Saul deixou de seguir os filisteus. Ele parou de seguir e não matou o inimigo. Eu vou terminar com essa história, eu já estou terminando. Em 1917, o general Allenby, das forças britânicas, entrou em Jerusalém, e olha bem, ele era um crente. Ele cria na palavra de Deus. Ele sabia que Israel ia voltar para sua terra como uma nação, mas ele entrou com seu cavalo, dá para ver no YouTube em preto e branco. Ele se negou a entrar na cidade com o seu cavalo. Ele desceu então do seu cavalo e disse isso: "O meu senhor entrou em Jerusalém num jumento. Como eu posso entrar com um cavalo?" Então ele entrou andando, e os seus homens com ele, general Allenby, e ele libertou Jerusalém dos guerreiros turcos daquela época, e não precisou dar nenhum tiro. Nenhum tiro. Ok? Isso foi em dezembro de 1917. 2 meses depois, em fevereiro, descobriram que eles já sabiam disso, havia uma oposição muito forte que estava em um lugar chamado Micmas. Ok? Naquela época, ninguém conhecia o nome Micmas. E olha bem isso. Micmas é o lugar onde não só os filisteus caíram, pastor Mark caiu. Na primeira vez que os pastores e eu fomos a Micmas, eu queria muito ir lá, e muitos de vocês não vão porque o ônibus não vai lá. As estradas são de pedras e tem que parar bem longe de lá e tem que caminhar mais ou menos 1 hora. Um pouco mais de 1 hora para chegar naquele vale, ok? E na verdade eu amo o Antigo Testamento, eu amo essas histórias da Bíblia. Eu queria ver Micmas e eu falei aos pastores. Não foi dessa vez que tiramos a foto, mas foi uma outra viagem, uma viagem bem antes. E falei com eles: "Vamos lá", o pastor Mark estava lá, o pastor Lawrence, o pastor Daniel, o pastor Derek, estavam todos lá. E nós fizemos aquela caminhada.
E chegando lá, eu vi o lugar onde Jonatas teve que subir. Eu estava alegre e o pastor Mark ainda mais. Ah, que legal, o clima está tão bom. Estava bem fresco, mas o sol brilhava muito. Estava fresco e seco. Não é bom. Pode te enganar. Tem que beber muita água. E você sabe o que o pastor Mark fez? Ficou dançando e ele tirou a sua camisa. Certo? Olha, o fato é este. Quando o sol está forte e o ar está seco, você não tira a camisa. Número 1, assusta todo mundo ali, número 1, certo? Porque naquela época o pastor Mark estava... Deixa pra lá, eu não posso falar isso porque hoje eu tenho que cuidar muito com as palavras, ok? E ele tirou a camisa, estava dançando. Ele estava muito alegre. E depois ficamos ali conversando, olhando para a montanha e tirando fotos. E não o ouvimos mais. E vimos que ele tinha desmaiado. Pergunta o pastor Lawrence para ouvir a história dele sobre essa viagem. Ele desmaiou e nós tentamos despertá-lo. E ele, sabe? Não vou me esquecer disso. Nós o levantamos e colocamos sobre 2 pastores, o pastor Daniel de um lado e o pastor Derek de outro lado. E ele ficou, eu me lembro, ele ficou... E tínhamos que caminhar 1 hora para voltar. E jogamos água nele, ele bebeu, e eu fiquei um pouco preocupado com ele. E finalmente chegamos até o ônibus e um dos nossos guias começou correndo em direção ao pastor Mark. Pensei que ia dar algum tipo de medicamento, algo assim. Quando chegou perto do pastor Mark, tirou fotos. E ele começou a... Isso foi muito engraçado. Isso aconteceu. Não sei por que eu estou pensando nisso, mas vamos terminar aqui com a história. E o general descobriu que havia então uma guarnição dos soldados turcos em Mikmas. E talvez ele teria um problema, porque quando ele liberou Jerusalém, não usou nenhum tiro. Mas lá no monte estavam prontos para lutar. Então ele tinha um major e o enviou lá. O seu nome é Vivian Gilbert. Major Vivian Gilbert. Ele fala sobre esse major, quando ele escreveu sobre essas coisas, ele deixou seu relato escrito. O major Vivian Gilbert também era crente. Ele disse que ele se lembrava de Mikmas em algum lugar na Bíblia. E ele foi à Bíblia, naquela época não tinha Google para procurar isso, tinha que buscar com a mão, e ele encontrou a história. Essa história de 1 Samuel 14. E ele percebeu que o inimigo nunca ia esperar que o exército britânico subisse pela montanha. Porque todos eles estavam preparados para defender uma estrada que subia bem devagar do outro lado. E esse general preparou o seu exército, certo? Em alguns dias para atacar daquele lado. Mas isso ia gerar muitas mortes, até mesmo do lado do exército britânico. Mas este major Vivian Gilbert disse, quando leu a Bíblia, ele foi até o general Allenby e disse: eu acho que podemos escalar a montanha. Eles não vão estar esperando por isso. Certa noite ele levou alguns dos seus homens e subiu até lá e viu que havia uma passagem. Não foi o mesmo lugar que Jonatas subiu escalando com as mãos durante o dia para chegar até lá. Mas eles foram à noite e descobriram um outro caminho, certo? E todo o exército subiu por ali e no próximo dia os turcos estavam cercados. Certo? Isso é história. Certo? E Deus repetiu o milagre de Mikmas. Amém? Em 1918, isso aconteceu em fevereiro de 1918. E Mikmas foi conquistada. Então, olha bem, certo? O Deus de Mikmas, o Deus de Jonatas, é o nosso Pai Celestial. Jonatas era um servo, nós somos família. Você entende isso? Mas o que eu quero dizer? Tudo isso não está falando tão somente de inimigos físicos. Amém? Hoje não matamos os nossos inimigos. Nós abençoamos os inimigos físicos. Amém? Amém? Mas os inimigos espirituais, o estresse, a depressão, os sintomas mentirosos, aquele que está tentando tirar o seu filho de casa, tirar o seu filho da sua presença, aquela cadeia, aquele vício que está te prendendo, que você diz: eu posso parar a qualquer hora, eu posso acabar com isso, mas você sabe que está preso nisso. Esses são seus filisteus. E a resposta é a mesma: o Senhor salva. O Senhor te ama e o Senhor te salva. O Deus que criou as estrelas é o mesmo Deus que cura os corações quebrados. E Ele te ama. Este Deus enviou seu Filho. Amém? A cruz não fez com que Deus nos amasse. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho antes da cruz. Deus já tinha nos amado. A cruz é a expressão do amor de Deus. A cruz deu para Deus um fundamento justo.
Quando Jesus morreu na cruz, Deus rasgou o véu, que quer dizer que toda a bondade de Deus, todo o amor e as bênçãos de Deus saíram dali para encontrar o pecador, justamente, judicialmente. Amém? Hoje podemos receber tudo de Deus. E escute bem isso. Hoje você pode ter de Cristo tanto quanto quiser. Nada mais, nada menos. Você está com fome? Você pode ter mais dele. Você tem fome da palavra? Você pode ter mais da palavra. E eu acho que é importante alimentar os nossos filhos com histórias como esta. E pais, não é difícil contar essa história. Não se aprofunde muito. Pode falar do pastor Mark. E eles vão rir. Eu contei essa história para o meu filho. Certo, ele riu e riu. E acabou comigo com o pastor Mark. E ele me segurando assim. Eu vou te levar ao ônibus. Eu vou te levar lá. E ele me derrubava ali, ele ria e ria. E ele falava, vamos fazer de novo. Vem, eu vou te levar, pastor Mark, até o ônibus. Certo? Mas coloca isso, coloca a semente da palavra de Deus no coração deles. O pastor Mark não é uma história da Bíblia, mas nos ajuda a ensinar os nossos filhos. Amém? Diga a eles, o Senhor salva. O Senhor salva. Você está preocupado com a escola? O Senhor salva. Você está nervoso por alguma apresentação que vai fazer? O Senhor salva. Olha para ele, certo? A vitória não é sem nervosismo. A vitória é mesmo com nervosismo, certo? Você vai para a luta. Deus ama quando seu povo, mesmo com nervosismo, diz para ele, vamos subir. Deus está conosco. Ele ama isso. E tem muitos jovens aqui hoje, e muitos jovens assistindo, que vão responder. Tem Jonatas lá fora. Tem um escudeiro lá fora. Glória a Deus. Curve a sua cabeça e feche os seus olhos neste lugar. Dê a Jesus a glória. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Feche os olhos, curve a sua cabeça neste lugar. Amigo, eu quero pronunciar uma bênção para você para esta semana. Eu creio que o Senhor vai te salvar nessa semana. Eu creio que o Senhor vai salvar qualquer situação que precise de salvação nessa semana. Eu creio que Ele vai salvar aquelas áreas da sua vida que precisa disso. O Senhor salva. Seu nome é Yeshua. Yeshua, Yahweh salva. Yahweh salva. É o nome de Jesus em hebraico. Yahweh salva. O Senhor salva. Davi disse a Golias, o Senhor vai te entregar nas minhas mãos. O Senhor liberta, o Senhor salva. Ele não é um Deus que está parado. De fato, Ele nos fala, aquietai-vos, descansa, deixe-me salvar. Você descansa, permita-me libertar. E amigo, a salvação acontece quando você se aquieta. Deus não quer que você faça esforço para se salvar. Qualquer esforço é dizer para Deus, não sou um pecador. Eu posso me salvar. E Deus diz, pare com seus esforços. Como uma pessoa que se afoga enquanto ele ainda está forte. Você não pode salvá-lo de afogar. Ele tem que estar totalmente parado. Então pode ser salvo. Então você tem que falar, Deus, eu sou um pecador. E Deus vai dizer, tudo bem, eu sou um salvador. Você tem um Deus salvador. E você diz isso, de coração após mim. Diga após mim, Pai Celestial, eu te agradeço pelo que eu ouvi. Obrigado por tua palavra. E obrigado por ter enviado o teu Filho, Jesus Cristo, Yahweh em carne, para morrer na cruz pelos meus pecados. E no terceiro dia, tu ressuscitaste dos mortos, sem os meus pecados. Eu te agradeço, porque hoje eu ressuscitei com Cristo, aos teus olhos, sem os meus pecados. Eu sou aceito, altamente favorecido, no amado Cristo. E assim tu me vês para sempre. Jesus Cristo é o meu Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. E toda a igreja diga, amém. Fiquem em pé. Glória a Deus. Levante as mãos neste lugar. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Pai, que todo mundo que está escutando a minha voz vai experimentar tua maravilhosa bondade. A tua bondade, Senhor, que fez com que o Senhor passasse pela Samaria, se assentasse no poço para uma alma preciosa que havia se perdido. Senhor, eu te agradeço pelo teu amor e eu oro, Pai, em nome de Jesus, que tu possas fazer com que todos esses jovens que estão aqui, todos digam amém, possam ir adiante, Pai, com esta mensagem, com este evangelho, com essas boas novas, Pai. Não para empurrar a religião goela abaixo, Senhor, mas brilharem com a tua glória e compartilhar as boas novas, que o Senhor não está irado com o mundo, que o Senhor não está irado com ninguém, que o Senhor enviou o teu Filho para morrer por nós e que estás dizendo,
Venham para casa. Sejam bem-vindos. Venham para a abundância. Você se perdeu. Eu vejo teu coração. O mundo te julga pelas suas ações, mas eu vejo que estás perdido. Venha para casa. Volte logo. O bom pastor o chama hoje. Você pode ser essa voz para chamá-los. Amém. Que o Senhor te guie, que Ele abra as portas sem forçar, sem ser legalista. O legalismo é da carne. Não seja como Saul, mas deixe o Senhor te guiar. Amém? Glória a Deus, em nome de Jesus. E que o seu rosto possa ficar firme e brilhar muito mais do que os filhos do mundo. Que o seu rosto resplandeça mais e muito mais do que os filhos do mundo. Amém? Em tempos de trevas, que o Senhor seja visto na sua vida. Que você possa trazer aquele momento de vitória para a sua vida e deixar todo Israel, toda a igreja desfrutar o que você começou. Com Deus. Amém. Pai, eu te agradeço por essa semana que se aproxima, para todos que estão escutando a minha voz, para aqueles que estão assistindo pela televisão. Pai, muito obrigado. E que nesta semana o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde e te proteja, a você e aos seus familiares, de todo o mal, de todo o perigo, de todo o mal. Que o Senhor preserve a sua vida. Que o Senhor resplandeça sobre ti, que a sua face seja radiante sobre ti durante essa semana. E que o Senhor te abençoe com as bênçãos do pai Abraão e te conceda a favor. E que ele levante o seu rosto sobre ti e sua família e faça com que você e os seus amados desfrutem sua saúde, plenitude e paz. Em nome de Jesus. E todo o povo diga: o Senhor salva! Deus te abençoe. Nos vemos de novo.